Então vamos lá, e nós temos os números aí. 12, 7 terços, raiz de 25, menos 42, raiz de 10, raiz de 2. Então eu preciso saber, primeiramente, o conceito dos números naturais. Vocês lembram qual que é o conceito dos números naturais? O que é um número natural? Não sabe? Não estudou? O carnaval estava bom? Isso, excelente, né? Então tudo inicia-se a partir do elemento neutro, o zero. Então o que acontece? Você tem para cá o mais um, o mais dois, o mais três, o mais quatro, o mais cinco, o mais seis, por aí vai. Então você tem o conjunto dos números naturais, certo? Depois, os números naturais, você tem quem? Tudo inicia-se a partir do zero, elemento neutro. Então eu tenho aqui o zero, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim vai. Só que agora eu tenho o quê? A parte negativa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Conjunto dos números inteiros, que é o Z. Ok? Vocês já viram, já passei isso para vocês. Então, para relembrar, depois precisa voltar lá na aula anterior. Está inserida lá no canal. Não sabe o que é o número natural, o que é o número inteiro? Trate de aprender. E aí nós temos o conjunto dos números racionais, que é escrito na forma de fração. Forma de fração, que é um decimal exato ou uma dízima periódica, ou seja, tem período, ele se repete. Esse é o número racional. Depois nós temos quem? O número irracional. Nós já vimos também. Então ele deu os conceitos aqui, ó. Ele deu aqui o número 12. Eu tenho o diagrama. O número 12 no diagrama, ele vai ser o quê? Ele vai ser um número natural, ele vai ser um número inteiro, ou ele vai ser um número racional? O 12, eu vou colocar ele aqui, aqui ou aqui. Onde que eu coloco o 12? O 12 é o número, mas antes de ser inteiro, ele tem que ser o quê? Ele continua aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não é natural? Então, o que acontece? Ele é natural. Então, o 12 eu vou colocar aqui, ó. Se ele é natural, consequentemente, ele vai ser o quê? Inteiro. Se ele é natural também, consequentemente, ele vai ser o quê? Racional. Olha lá, ele já engloba, já está dentro, ó. Está entre. Tudo bem? Depois do 12, nós temos lá o 7 terços. 7 terços é o quê? Um número racional. Por que é racional? Escrito em forma de fração. 7 terços. Raiz quadrada de 25 é o quê? Natural, inteiro, racional, irracional. E aí? Vamos reagir? Natural? Por que ele é natural? O raiz de 25, ele está lá? Oi? Qual que é a raiz quadrada de 25? Raiz de 25 tem cujo resultado número 5. Então a raiz de 25 vale quantos? 5. E 5 é o quê? Um número natural. Então a raiz de 25 ela vai aqui, ó. Por quê? Porque o valor da raiz de 25 é 5. E a resposta dela, ou seja, o resultado dela, é um número natural. Entendeu? Não é por causa do 25 estar lá, porque você está dentro do radical. Quando você extrai o radical, a raiz quadrada de 25, qual que é o valor? 5. 5 é o número natural. Ficou claro? Menos 42.
inteiro entra na parte negativa agora, né? Menos 42 entra aqui. Entendeu ou não? Sim. E depois? Raiz de 10. Raiz de 10, vamos lá. É o quê? Vamos ver. Natural, inteiro, racional, é o que raiz de 10? O que é raiz de 10, meu irmão? Não sabe? E aí? E aí? Raiz de 10. E aí, amigo? Raiz de 10. Hã? Não sabe? E o senhor, meu irmão? Não sabe também? E aí, amigo? E aqui? Raiz de 10. Entendi. Não sabe? E o senhor, meu irmão? Também não? A senhora? Não sabe o quê? O que o senhor não sabe? Sabe o que é o número natural? O que é o número natural? Hã? Não, não, não. Na reza não é. Raiz quadrada de 16, quantos que é? 4. Por quê? 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 16 é um quadrado perfeito. Então é 4. O 10 é um quadrado perfeito? Não. Não é. Então ele vai ser natural? Racional? Olha lá no conceito, 7 dividido por 3. O que acontece quando eu pego 7 dividido por 3? Qual que é o valor que dá? 2 vezes 3 dá 6, menos 1. Vai dar 1, não tem nada, coloco 0, vai dar 10. 3 vezes 3 dá 9 e vai sobrar 1. Ou seja, vai ficar 3, 3, 3, 3, 3, 3. Esse 3 é o período, certo? Então, ele é racional por quê? Porque além dele ser um número escrito na forma de fração, ele possui período. 3, 3, 3, 3. O raiz de 16, eu posso considerar como um número racional? Raiz de 16 é 4. 4 dividido por 1 dá 4. Então ele é considerado um número racional também. Né? Vai dar 4, que é um número natural, que consequentemente é um número inteiro e é um número racional. Mas o 16 é um quadrado perfeito. O 10 não é quadrado perfeito. O que acontece? Qual que é a raiz quadrada de 10? Como que eu faço para eu encontrar a raiz quadrada de 10? Vocês fizeram, eu passei o TPL para vocês. Como que eu encontro? Quem que é o quadrado perfeito mais próximo do 10? 9, raiz quadrada de 9, quantos que é? 3. Depois vem quem?
O 16 dá 4. Raiz quadrada de 10 está entre quem? Entre 3 e 4. Vai ser 4, alguma coisa a raiz quadrada de 10? Não, vem antes. Quem que vem antes? 3. 3, o quê? Alguma coisa. Esse alguma coisa eu preciso encontrar. Está mais próximo do 9 ou mais próximo do 16? Do 9. Então vai ficar 3,1 ao quadrado, 3,2 ao quadrado, 3,3 ao quadrado. E aí eu vou encontrar. 3,1 ao quadrado. Não vamos fazer conta, que senão nós vamos perder muito tempo. Eu vou pegar aqui já. 3,1 ao quadrado vai dar 9,61. E 3,2 ao quadrado vai dar o quê? 10,24. Opa! Passou, não passou? Então vai ser o 3,2? Vai ser o 3,2? Sim ou não? Sim ou não? O senhor está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Então vai ser o 3,2, sim ou não? Não, né? Por quê? Exatamente. Passou. Olha lá, deu 10,24. Passou. Então eu já sei que vai ser o 3,1. Seu 3,1, mas isso continua. Aí eu tenho que fazer 3,11 ao quadrado, 3,12 ao quadrado. Só que não tem necessidade. E aí a raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 10 vai ser 3,16, 2277, 6602. A raiz quadrada de 10. Ou seja, tem período? Tem período? Tem algum número que está se repetindo? O que é o período? 0,6666. Tem período. 0,1313. Tem período. 125, 125, 125. Tem o período 125. Está se repetindo sempre o mesmo número. Isso é o período. Aqui está se repetindo algum número? Não, então não tem período. Se não tem período, ele é o quê? Se ele não é racional, ele é o quê? Irracional. Não tem período. Então você já coloca na sua cabeça. Se a raiz quadrada não é um quadrado perfeito, ele vai ser o quê? Um número irracional. Já coloca isso na sua mente. Raiz de 81 é 9, é um quadrado perfeito. Então ele não é irracional. Agora a raiz quadrada de 82 vai ser o quê? Irracional, não é quadrado perfeito. Ficou claro? Então qual que é a raiz quadrada de 4? Fala para mim, amigo. Que número vezes ele mesmo dá 4? Que número vezes ele mesmo dá 4? Quem falou? 2. 2 vezes 2? 4. Raiz quadrada de 4? 2. É um quadrado perfeito. Então ele não é irracional. Ao mesmo tempo ele é natural, racional, inteiro também. Ok? Entendeu? Então vamos lá. Então a raiz de 10 não vai entrar aqui no diagrama. Porque ele é irracional, vou colocar ele para fora. E a raiz de 2? É um quadrado perfeito? Raiz de 2? Olha lá. Se ela não é quadrado perfeito, ela é o quê? Irracional. 0,6666. Natural? Inteiro ou racional? Hã? Racional. Tem período, 0,666. Menos 20. Menos 20 é o quê?
Natural? Inteiro. Menos 20 é inteiro. Entra a parte negativa. 0,5 é o quê? Hã? Natural, inteiro ou racional? 0,5. 0,5 é um decimal exato. Um decimal exato é o quê? Hã? O que é um decimal exato? 0,5. Esquece a vírgula. Quem que é o número inteiro? Quantas casas tem antes da vírgula? 1. Coloca um 0, 5 décimos. 0,5 é o quê? Racional. Decimal exato é o número racional. 100. Ele é o quê? Só isso. Só isso. Ficou claro? Algum número ficou de fora do diagrama? Raiz de 10 e raiz de 2. Quais os números? Raiz de 2 e raiz de 10. Aí nós já fizemos os valores de cada um. Raiz de 2. Já fizemos. Quanto deu o valor da raiz de 2? 1,41, 42, por aí vai. E a raiz de 10? 3,1622. Esses números representam dízimas periódicas? Sim? Não? Sim? Por quê? Tem que ter coerência, né? Representa uma dízima periódica? Está se repetindo? O número, raiz de 2 e raiz de 10 repetiu? Não, não repetiu. Então representa uma dízima periódica? Não. Por que ele não representa? Porque ele não tem período, não se repete. Então, não tem período. Se eles não são racionais, como que eu chamo eles? De números irracionais. Depois vou mandar lá no grupo essa resolução aí, a apostila e a resolução. Tudo bem? Aí aqui ele passa, depois vocês vão ler em casa, ele passa o conceito relacionado a número natural, número inteiro
e número racional, certo? Guarda. E aí o que acontece? Vocês vão verificar os conceitos relacionados ao conjunto dos números reais. Tudo bem, meu amigo? Bom. Então vamos lá. Vocês vão fazer a leitura depois com calma. Aqui ele fala do conjunto dos números irracionais. Ele fala algo relacionado do número oposto do número racional. Da mesma maneira que existe o oposto de um número racional, também existe o oposto de um número irracional. O que vem a ser isso? O que é o oposto? O oposto de 2, menos 2. O oposto de 5, menos 5. O oposto e simétrico é a mesma coisa. Tem que saber diferenciar o oposto do inverso. O que é o oposto de 2? Menos 2. Quem que é o inverso de 2? Quem que é o inverso? O oposto de 2 é o menos 2. E o inverso de 2? Quem que é o inverso? Vai fazer isso? Como? Não, menos é oposto. O oposto de 2 é menos 2. Ou simétrico, mesma coisa. O inverso de 2. O que é o inverso? O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Quantos que é o inverso de 2? 1 sobre 2. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1? Quem que é o inverso de 2 sobre 1? 1 sobre 2. Meio. Entendeu? A diferença de oposto para inverso? Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Todo número natural é também racional? Sim ou não? Por quê? Pega um número natural, 5. O 5 ele é racional? Exatamente. 5, embaixo tem 1, ele é escrito na forma de fração. O número racional ele é escrito na forma fracionária. O 5 sobre 1 é um número fracionário. Então, todo número natural é também racional? Sim. Verdadeiro. O conjunto dos números reais é formado pela união dos racionais com os irracionais? Eu tenho lá os números racionais e tenho para fora os números irracionais. A união deles é os números reais? Qual que é a definição de números reais? Todos os números são reais. Todos os números são reais. O natural, o inteiro, o racional e o racional. Todos eles contemplam quem? Os números reais. Então, a união dos racionais com os irracionais forma o conjunto dos números reais? Sim, porque todo número é real. Então, esse é verdadeiro. Os números irracionais são representados por dízima periódicas? Os irracionais têm dízima periódica? Não tem período. Então, esse é falso. O conjunto dos números irracionais também é formado por todas as raízes de números que não são quadrados perfeitos? Os irracionais são todos aqueles números que não é um quadrado perfeito na raiz?
Então, é verdadeiro. Ó. O conjunto dos números irracionais é formado por todas as raízes que não são quadrado perfeito. Então, isso daqui é verdadeiro. Nem todos os números racionais podem ser representados na forma de fração? Verdadeiro ou falso? Por que falso? Exatamente. Se tira isso daqui, aí seria verdadeiro. Ó. Se tira o nem, aí seria verdadeiro. Mas ele está falando. Aí se ficasse todos os números racionais podem ser representados, aí ok. Mas como ele colocou nem, aí isso aqui é falso. Ficou claro?